Bispo Paulo Tarso de Oliveira Lockman serviu por 29 anos a Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro, que hoje abrange a primeira e sétima regiões eclesiásticas e reúne mais de 600 igrejas, congregações e campos missionários. Após 47 anos de vida dedicada ao Senhor, ele está longe de encerrar sua carreira ministerial, embora se aposente pela Igreja Metodista neste concílio. Até porque o senhor continua como presidente do Concílio Mundial, não é isso, bispo? Com certeza, eu continuo como presidente do Concílio Mundial e ainda continuo como bispo da primeira e da sétima até dezembro, porque o concílio é feito no meio do ano, o mandato se estende até o final, na verdade janeiro, início do próximo ano. E parece que foi ontem, né? A sensação minha é que a vida passa muito rápido. Eu me sinto, por isso que eu digo que não se esgotou o meu ministério, porque algumas coisas são paixão na nossa vida, né? Por exemplo, a minha paixão pela minha esposa vai durar até eu morrer. Como a minha paixão pela Bíblia, por ensinar a Bíblia, por pregar o Evangelho, isso vai comigo a vida toda, né? Então, a gente aposenta, diríamos, do ponto de vista assim, de ministério institucional, e continua um ministério. Exemplo e uma inspiração para a minha vida é o Bispo Nelson, que aposentou do Ministério Episcopal no Concílio de 2001, né, lá em Juiz de Fora, se eu não me engano, e continuou servindo a igreja de várias maneiras, né? Eu pretendo continuar servindo a igreja. Um dos meus ministérios é exatamente o ensino da palavra, o estudo e a teologia. E tanto tempo, né, à frente da primeira região, vai ser difícil ficar longe das atividades episcopais? Qual é o sentimento nesse momento? Eu diria que, bom, eu vou continuar vivendo entre a primeira e a sétima, até porque meu filho mora no Rio de Janeiro, eu vou morar em Petrópolis, mas meu filho mora no Rio de Janeiro, e a minha filha Paula também vai estar se mudando para o Rio. Então, eu vou continuar ligado à primeira, né? O sentimento, eu vou até ser bem franco, né? É de um certo alívio, porque eu presidia duas regiões que praticamente tem quase a metade do número de metodistas do restante do Brasil. E isso foi trazendo um desgaste muito grande, né? Uma ausência muito grande junto à família. E eu fiz isso com muito amor, com muito entusiasmo, né? Mas chega um ponto que você percebe que é necessário alguém mais jovem para conseguir tocar tudo isso. Tanto é que, exatamente para ocupar essas tarefas minhas, foram eleitos dois bispos, né? Porque exatamente estava ficando bastante pesado, né? O senhor já consegue fazer uma avaliação do seu ministério? O que o senhor diria que deu certo e que de repente hoje faria diferente se estivesse começando? Bom, uma avaliação aconteceu aí no plenário, né? Eu fiquei surpreso de pessoas há fatos que eu vivi com elas que eu nem lembrava mais. Mas é sempre assim, né? As pessoas que são afetadas por uma palavra, por um estímulo que você dá, aquilo marca a vida da pessoa, né? Mas como você faz isso diariamente com muitas pessoas, você não consegue rememorar. Então, eu creio, né? Hoje eu posso dizer 80% dos pastores que estão aí no ministério, na primeira e na sétima, foram ordenados por mim, foram acompanhados por mim. Então eu avalio que eu trabalhei para gerar uma geração melhor do que eu, melhor do que a minha geração, não é? E eu creio que isso é uma realidade, né? Eu avalio que investir em pessoas é, diríamos, grande tarefa do bispo, né? E do pastor também, né? De gastar tempo com pessoas. Eu tive sempre uma máxima que muitas vezes eu me encontrei em contradição, porque a tentação de uma liderança de uma comunidade tão grande como a igreja no Rio de Janeiro muitas vezes você personaliza as coisas, né?
e coisifica as pessoas. E eu vivi numa luta constante para sempre ter uma relação humana com as pessoas, né? Porque ser humano tem que encostar o coração um no outro, né? Então esse conflito e esse esforço foi digamos assim, um desafio para mim diariamente, né? Então nunca me recusar a ouvir, nunca me recusar a atender. Algumas vezes fui obrigado a fazê-lo por circunstâncias, mas na maioria dos casos eu sempre primei por ouvir, sentir as pessoas, né? Então eu diria que essa é uma coisa que cabe ao pastor, não é uma virtude do bispo, né? Mas é uma característica que pastor tem que ter, né? De ser sensível às necessidades dos seres humanos. Ok. E a criação da sétima, bispo, da sétima região eclesiástica, foi um marco em seu ministério. Que outros momentos o senhor destacaria? Eu destacaria que nós, que somos filhos de um grande avivamento na Inglaterra no século XVIII, onde o ministério leigo, né, foi muito valorizado por Wesley. Eu nasci na igreja metodista, aqui foi citado a minha mãe era uma evangelista de visitar hospital, levando no cenáculo, levando literatura, né? E eu percebia essa paixão. Eu creio que minha mãe, Dona Julieta, me discipulou de ter paixão por vidas, né? Então eu percebi que nós vínhamos perdendo essa paixão, nós tínhamos nos tornado, é uma avaliação pessoal, pode ser que haja quem discorde de mim, mas a impressão que eu tive, já ainda no ministério como pastor, é que a igreja havia perdido essa paixão. Então eu diria que uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi exatamente recuperar essa paixão por vidas, de uma igreja renovada, avivada. E eu lembro que uma coisa pontual que aconteceu no meu ministério, foram algumas coisas pontuais, e eu vou sublinhar duas. Uma é que desde o início eu enfatizei que nenhum culto metodista pode acabar sem nenhum apelo, convidar as pessoas para ir ao altar, né? Muitas vezes a pessoa está vivendo um drama e um toque, uma mão sobre a sua cabeça, um toque humano, não é? Deus usa para trazer um alívio para a pessoa, mesmo que não seja um caso de conversão, né? Então isso alterou bastante, porque eu lembro que os apelos evangelísticos na igreja metodista, que eu nasci, que me criei, eram frutos de campanha evangelística que se fazia 2, 3 vezes ao ano. E aí eu fui criando a prática de que todo domingo era domingo todo culto era uma oportunidade de convidar as pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma outra coisa que eu fiz e que muitos já esqueceram é que na maioria dos nossos templos, na entrada, tinha um paravento. E eu achava que aquilo era uma barreira, né? As pessoas passavam e diziam, deve ser um clube secreto aí dentro que ninguém quer ver, né? Que não deixam ver o que está acontecendo. Eu fiz uma campanha, assim, entre os pastores, não publicamente, mas entre os pastores, vamos tirar o paravento. A pessoa está passando na frente, ela tem que ver que tem um povo alegre lá, louvando a Deus, que ali é um lugar acolhedor, que as pessoas podem entrar, né? Então, do ponto de vista prático, isso surtiu muito efeito, porque nós éramos 19 mil metodistas no estado, hoje passamos de 130 mil. Quer dizer, eu entendo que a classe pastoral aos poucos foi incorporando e reavivando, né, os ministeriais, encontros, a gente repetia isso insistentemente nas igrejas locais. Então foi reavivando essa chama, antiga chama do metodismo, né? Não é à toa que nosso símbolo é a cruz e a chama, né? E essa chama incendiou a igreja e eu acho que isso surtiu resultados que são incontestáveis, né? Hoje nós temos mais de 500 igrejas, era 130, quer dizer, funcionou, né? Porque eu acredito que essa paixão vem do próprio Senhor Jesus, né?
Bispo, o senhor deixa o episcopado após assumir todas as instâncias da Igreja Metodista. Algum dia o senhor imaginou que Deus o colocaria à frente de tantas lideranças? Não, nem de longe. Eu era na minha família o errado, não é? Se alguém imaginasse, olhasse para minha casa, que nós éramos 4, para os meus primos, que éramos mais de 30, aqui hoje nesse concílio está o Mércio Meneghetti, que é Mércio Lockman Meneghetti, a mãe dele é irmã de meu pai. Eu ia para o fim da fila, né? Porque eu até conto que em festa de aniversário, quando eu era menino, minha mãe acabou desistindo de ir às festas, porque eu sempre aprontava alguma, eu fazia sempre, tudo eu fazia errado, né? Eu repetia a primeira série, eu repetia a quinta série, por abandonar a classe, fugia da classe, matava a aula. Eu não era inspiração para ninguém, não é? Se as pessoas olhavam para mim, eu não tinha chance de perspectiva nenhuma de futuro, né? Mas a igreja metodista, o evangelho, fizeram uma transformação na minha vida, né? Então, meu sonho era ser pastor e professor de Bíblia. Eu pleiteei isso e a igreja propiciou, né? Eu acredito que eu fui algum dos poucos que tiveram tantas oportunidades, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso de verão em Israel, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Buenos Aires, com bolsa dada pela igreja, tive a oportunidade de fazer parte dos meus estudos de doutorado, 2 anos na Alemanha. Então eu diria que as oportunidades surgiram também em função que a igreja estimula e apoia quem gosta de estudar, quem gosta de se aprimorar. Então, em função disso é que eu fui guindado a algumas posições sem ter em momento nenhum pleiteado, né? Eu fui eleito bispo sendo presbítero da primeira, mas morando em São Paulo, né? Na Faculdade de Teologia, onde era professor. Então eu vejo que foi Deus, pela sua graça, que foi abrindo portas e me conduzindo a essa posição. Uma outra razão é que eu tenho muitos defeitos, né? Esqueço, às vezes a minha memória não me ajuda, né? Mas eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho, na igreja eu não tenho inimigos nenhum, não é? Porque mesmo quando há uma tensão, eu vou lá, abraço, faço uma oração com a pessoa e tudo fica em paz, né? Se é mal, eu acabei sendo indicado porque deveria ser um brasileiro presidente. Como eu havia estudado em Buenos Aires, falava espanhol, acabou sendo eu mais indicado para a posição, por conta que a América Latina é de maioria de língua espanhola. São pequenos detalhes que vão abrindo portas, né, na vida da gente. O Concílio Mundial, por conta que eu era já do Comitê de Evangelismo e tive a oportunidade de ministrar estudos bíblicos em vários países. E as pessoas foram me conhecendo, acabaram me indicando para ser presidente do Concílio Mundial. Então, é decorrência de um processo que Deus vai na frente abrindo portas, né? O senhor citou aí a questão de ser inspiração ou não, né? Mas a gente sabe que hoje o senhor é inspiração, já há algum tempo, seu ministério inspira muitas pessoas que estão começando. Muitos desses frutos do seu próprio ministério, né? Que mensagem o senhor daria para esses que estão chegando agora? Eu daria o conselho que minha mãe deu, né? Bíblia e oração. Ela me disse, eu vou te dar 3 conselhos. Se você vai ser pastor, 2 coisas são fundamentais: Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Ela falou comigo, né? Então eu acredito que a disciplina espiritual na vida de um líder religioso, de ter vida no altar com Deus diariamente e ter comunhão com a palavra de Deus, né, são fundamentais para que Deus abra portas e que Deus abençoe o ministério. Bispo, agora a gente vai fazer um ping-pong, né? Eu vou falar uma palavra e o senhor responde com 1 ou 2 palavras o que ela significa para a sua vida. Família. Gláucia e os meus filhos. Alegria.
Alegria é poder chegar a esse ponto que eu cheguei, olhar para trás e praticamente eu não tenho muita coisa do que me arrepender. 1 milhão de discípulos. Um sonho que Deus colocou no meu coração. Missão. Missão é dar a vida em favor do rebanho. Sonho. Sonho é continuar sendo 1 milhão de discípulos. Eu não desisti do sonho porque vou aposentar, vou continuar orando. Futuro. Futuro, mais tempo com a família e poder continuar pregando e ensinando a Bíblia. Jesus Cristo. Meu Senhor e Salvador. Muito obrigada, bispo. Que Deus continue abençoando a sua vida.